E aí, sobre o transporte a pé, nós temos o seguinte: a condição mais crítica para o transporte a pé no Recife está associada ao morador de periferia que encontra na porta de sua casa um sistema de escadarias correspondente aos logradouros públicos. Tá? Então, o período que eu trabalhei na Defesa Civil em Recife, eu via muito isso. Você vai lá, rua não sei o que, e essa rua, na verdade, é uma escada. Tá? Essa rede de escadas incrustadas nos morros, onde reside maciçamente uma população de baixa renda, promove um grande problema da falta de inclusão social e acesso à cidade. Se essa condição não fosse um problema por si só, ainda encontraríamos nas ruas do Recife calçadas estreitas e interrompidas, quebradas, inexistentes e até mesmo servindo para o estacionamento de automóveis. O modo mais comum e universal de transporte tem sido tratado com desdém pelas sucessivas gestões públicas, desrespeitando os princípios de inclusão social, equidade e priorização dos modos não motorizados. Então, resumindo, aí em Recife, o pedestre não é uma prioridade. Tá? Então, não tem boas calçadas, não tem boa iluminação para você andar. Então, foi crescendo a cidade, como muitas outras cidades, né? Focando muito no alargamento das vias, tá? Para passar mais carros, com isso diminuição das larguras aí das calçadas. Tá? O pessoal que é mais pobre, que tem menos acesso a veículo e tal, mora nessas periferias, onde tem essas escadarias. Então, assim, não há um plano voltado para o povo que precisa se locomover aí em grande parte utilizando o transporte a pé. Tá? É outro diagnóstico que foi observado. Tá? Percebam que esses olhares que o documento traz, o sistema de transporte a pé do Recife sob o olhar do planejamento do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, esses são os questionamentos, o olhar que vocês vão ter que trazer da sua cidade. Tá? Essa é a proposta do trabalho que a gente vem a fazer. Então, como é que funciona o transporte a pé na cidade de Gravatá? Onde é que existe alguma atração para que se faça esse transporte a pé? Tá? Aqui na cidade de Bonito, por exemplo, a única coisa que tem assim de incentivo a uma caminhada, alguma coisa assim, é que para o lazer, de segunda a sexta-feira, a avenida principal aqui, que é mão única, é um binário, né? Ela é fechada, um dos lados, para que o pessoal possa fazer caminhada, tá? Então tem uns 2 km, 1 quilômetro e meio de extensão que é fechado para que a população possa fazer essas caminhadas, tá? E aí ele tem iluminação, é arborizado e tal. Mas no geral a cidade não tem muito foco para quem queira andar, não, fazer as coisas. Mas por ser uma cidade de interior, ainda assim o pessoal é atraído a fazer a maior parte das suas atividades a pé, né? Tendo em vista que você só tem a opção de ir a pé, bicicleta, quem usa, mototáxi, né? Em Bonito, por exemplo, não tem táxi, ou tem um táxi só. E Uber também não tem, que eu saiba, né? Então não tem tantas opções, aí você acaba indo a pé. Mas é um diagnóstico que você pode fazer. Lembrando que o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, ele diz que toda cidade com mais de 20 mil habitantes precisa ter um plano de mobilidade local. Tá? Então, se sua cidade não tem, ela vai ter que ter. Senão, passa a não receber os recursos destinados a essa pasta. Tá? A cidade para de receber recursos nesse sentido. Gestor nenhum quer ficar sem recurso. Tá? Aí falando sobre o transporte motorizado, né, os automóveis, acho que é até o último aqui dos itens. Então vamos lá, o que nós temos de dados? Crescimento da frota de veículos e o crescimento demográfico. Tá? Então a frota está mais escuro
e a população está mais clara. Tá? A gente observa que o comportamento do crescimento aqui foi muito aproximado, né? Tem mais ou menos a mesma proporção. Tá? Porém, a ordem de grandeza é diferente. Né? Então você saiu de 1.400.000 pessoas para 1.600.000 pessoas, né? Subiu 200 mil, enquanto que a frota também subiu 200 mil, de 250, subiu mais de 200 mil, né? De 300 mil a 600 mil. Então subiu 300 mil veículos apareceram para uma população de, sei lá, 200 mil pessoas que subiu. Tá? Então, enquanto o crescimento populacional nos últimos 14 anos correspondeu a 17%, a frota de veículos dobrou. Isso quer dizer que tem o dobro de veículos rodando aí nas avenidas nesses últimos anos. Tá? E elas, por si só, já não comportavam a quantidade que se tinha. Então, vejam o problemão que tem. Aqui é a distribuição da frota por tipo de veículo entre os anos de 90 e 2015. Tá? Então, nós vemos que a maioria aqui ainda é automóvel, né? Sempre foi automóvel. Depois motos, depois carga, depois ônibus e outros, tá? Isso é importante para você saber, por exemplo, qual é o porte das vias que vai receber esse tipo de transporte. Né? Quando vocês aprenderem a fazer o dimensionamento de uma pavimentação, por exemplo, vocês vão observar que a presença de veículos pesados, como um caminhão, ela é preponderante no processo de dimensionamento. Tá? Então você precisa ter essas informações. A distribuição de vagas de zona azul na região central do Recife. Então, aqui estão os trechos descritos. O uso intenso do automóvel produz custos adicionais a toda a sociedade, tais como maior consumo de energia, emissão de poluentes e apropriação de espaço público para uso individual. Tá? Então, quanto mais carros se tem aí, menor prioridade você está dando ao transporte coletivo. Tá? Como a gente já viu em sala, a quantidade de passageiros que você leva num carro, né, ela é muito menor do que num coletivo, e por causa disso você ocupa um espaço muito maior nas vias do que o transporte coletivo. E esse espaço que você ocupa nas vias, ele é um espaço que não é, de uma pessoa específica e tal. Ele é da população, tá? Então, isso quer dizer que quando a gente está utilizando o nosso carro, a gente está pegando um espaço que é da população como um todo e utilizando ele como uma prioridade pessoal. Tá? Então, quem não tem carro, por exemplo, ficaria prejudicado nessa divisão. Volta. Ok? Então é isso que ele está trazendo aqui, né? Fora que, por aumentar o trânsito, nós passamos mais tempo emitindo aí os poluentes num determinado local. Com isso a gente está aumentando aí os danos ao meio ambiente. Tá? Então, com isso, qual foi o diagnóstico aí apresentado pelo autor? Com uma frota de automóveis que vem crescendo mais do que a população, o Recife parece privilegiar aqueles que optam por utilizar um automóvel em suas viagens diárias. Um claro reflexo disso consiste na política de gestão de vagas de estacionamento rotativa, que oferece vagas mais baratas do que a tarifa de transporte coletivo. Então, um dado bastante interessante, né? Se você, por exemplo, usa o transporte público, paga R$3 para ir lá para o centro de Recife, uma pessoa que tem carro, que pudesse fazer esse transporte, ela teria uma tarifa de R$1, R$1 e pouco ali para estar estacionado, resolvendo as suas coisas, tá? Então a tarifa ela é barata para quem está utilizando o carro, o que incentiva com que você utilize o carro também. Tá? Se não bastasse o preço baixo, destinar o escasso espaço público ao benefício de uma pequena parcela da população parece bastante injusto, principalmente se essa parcela é representada pelos grupos que possuem as maiores faixas de renda.
Políticas como essa levam ao estímulo direto do uso do automóvel, caminho oposto ao que é previsto pelo Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Tá? Aí outro aspecto que é visto aqui, né, é a segurança viária. Então ele traz aqui o levantamento para a gente do número de óbitos no trânsito em 2012. Então o número total, quantos morreram por acidente em Recife em 2012, qual é a população de Recife e o óbito para cada 100 mil habitantes. O Recife é campeão entre as capitais brasileiras em números relativos às mortes no trânsito. Então percebam aí, ó. São Paulo, que era violento no tempo que eu morava lá, morriam 13.043 pessoas no trânsito, mas tem uma população de 11 milhões. Né? Essa população de Recife aqui está meio estranho, tá? Mas enfim, o óbitos para cada 100 mil habitantes, em São Paulo 11,8. Então Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Manaus, Rio de Janeiro, Salvador são capitais que têm um trânsito mais perigoso do que São Paulo. É o que traz esse índice. Tá? Aqui provavelmente faltou um zero, né? População de Recife, tá? Provavelmente. Mas é um dado que está lá recortado do original, tá? Então aqui nós temos mais um aspecto sobre segurança viária. Evolução do número de óbitos e feridos em Pernambuco entre 2001 e 2012. Tá? Então, quantos óbitos? Isso aqui, deixa eu tentar pegar por aqui para poder dar o zoom, tá? Aqui. Então, o valor absoluto, quantos óbitos houveram? 1.327 em 2001, 1.490 em 2002. Taxa por 100 mil habitantes é esse valor aqui. Tá? E tá aqui são os óbitos. Tá? Então a gente pode observar, por exemplo, que 2012 foi o ano que houve mais óbitos. 23,2 óbitos por 100 mil habitantes. E os feridos, bem maior, né? Então, o valor absoluto, 5.419 feridos no trânsito e a taxa para 100 mil, 60,7. Tá? Aqui é óbito por tipo de usuário, ou seja, dos óbitos que tiveram em 2012, nós temos 3% foi de ônibus, digamos assim, 23% pedestre, 2% de bicicleta, 49% moto, 23% de carro, tá? Então, isso, os óbitos, tá? Então, a maioria é motocicleta. Feridos, 67% por moto, 3% de carro, 1% de ônibus, né? Não, acho que é bicicleta, né? Não dá pra ver direito. 26% pedestre. Então, vejam que a maioria é moto, pedestre, tá? Dos feridos. E de óbito, nós temos aqui 23 pedestre, 49 moto. Também são a maioria, segundo esse levantamento. Tá? Aqui ele traz um dado sobre a segurança viária do seguinte: ocorrências de vítimas do trânsito em 2014. E aqui equipamentos de fiscalização eletrônica. Ele quer trazer a comparação do seguinte: equipamentos de fiscalização eletrônica.
Eu acho que são esses amarelinhos aqui, tá? E vermelho e tal. O que ele quer dizer, o que ele quer trazer é que ele está mapeando onde houveram os acidentes, tá? No ano de 2015. E os acidentes, em sua maioria, ocorreram onde não existe equipamento de fiscalização eletrônica de velocidade. Tá? Isso quer dizer que onde existe o equipamento, existem menos acidentes. Tá? Então, esse é um indício, tá? Uma indicação de que, de alguma forma, essas lombadas eletrônicas aí que a gente não curte muito, ela surte efeito para quem se acidenta, né? Para evitar os acidentes. Especialmente para quem utiliza, no caso, a moto e para os pedestres, né? Que são a maior parte das vítimas dos acidentes de trânsito. Tá? Observa-se uma grave ausência de fiscalização eletrônica de velocidade quando comparado com os locais de maior ocorrência com vítimas fatais. Tá? Então, o que nós temos? A segurança viária sobre o olhar do Plano Nacional de Mobilidade. O Recife é a capital que mais mata no trânsito e, apesar disso, pouco se faz para mudar esse cenário. As medidas de restrição de velocidade na chamada Zona 30 limitam-se à sinalização viária, indicando um distanciamento enorme das políticas de traffic calming, né? Que é aquela que a gente viu lá nos slides das aulas passadas, que são aquelas medidas de você diminuir velocidade, você criar um platô, você fazer as chicanas e tal, sobre um determinado trecho para que a pessoa seja obrigada a conduzir em velocidade reduzida. Enquanto isso, o sistema de radares é limitado em quantidade e horário de operação. Medida justificada pela violência urbana, a que estariam submetidos os motoristas que trafegam em velocidades de 60 por hora. Tá? Então, o argumento para que o radar seja desligado às 10 horas da noite, por exemplo, é que é muito violento para você passar a 60 por hora. Explicações essas que, segundo o autor, são infundadas e a completa ignorância sobre as verdadeiras vítimas potenciais da cidade aprofundam um abismo que separa o Recife do que foi estabelecido pelo Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Tá? Então, o autor traz aí no diagnóstico que grande parte desses acidentes acontecem depois do horário em que os radares são desligados ou desconsiderados. Então, o aumento de velocidade é muito grande nas avenidas e aí ocorrem lá os acidentes. Tá? Então, quais foram as conclusões que esse estudo trouxe em Recife? Nesse processo, descobriu-se que é possível acessar inúmeros dados, considerando toda uma gama de temas abrangidos pelo que a mobilidade contempla. Porém, nem todas as informações acessadas são utilizadas. Os dados fornecidos pelo consórcio metropolitano não trazem os detalhes necessários para o desenvolvimento de uma análise aprofundada a respeito dos custos de transporte por ônibus, né, que eu falei há pouco atrás. Tá? Embora o contrato firmado entre o consórcio e operadores do sistema traz a obrigatoriedade de divulgação da avaliação de desempenho de serviço prestado pelas empresas de ônibus. Tá? Então, no contrato diz que as empresas precisam divulgar esse valor, mas as empresas simplesmente não divulgam esses valores, esse relatório. Tá? Há uma intensa aglomeração de linhas na região central da cidade, com atendimento acentuado nas mesmas áreas, como é o caso da Avenida da Conde da Boa Vista, que tem 190 linhas de ônibus passando por lá. Baixa prioridade que é dada aos ônibus do sistema viário local. Então, é outra conclusão que teve, né? Apenas, se não me engano, 5% do trecho é exclusivo para ônibus. Apesar das pesquisas com usuários de bicicleta demonstrarem que o seu maior número de usuários é de trabalhadores que realizam suas viagens diárias pelo motivo de trabalho, a principal infraestrutura de conexão disponível da cidade corresponde a um sistema de lazer, disponível apenas aos domingos e feriados em locais específicos. Tá? Então,
Se parte da população utiliza a bicicleta para trabalhar, seria justo que houvesse uma ciclovia, uma ciclofaixa, que conduzisse até o ponto onde tem mais oferta de emprego, que seriam aquelas regiões do centro de Recife. Tá? Mas a maior parte dos locais funciona como ciclofaixa apenas no final de semana, tá? E para lazer, não para trabalho. As ciclovias e ciclofaixas permanentes existentes apresentam uma rede fragmentada e com pouca utilidade para os ciclistas. Tá? Então é só, por exemplo, um bairro, tá? Um trecho, e elas não são ligadas entre si. Então fica perigoso você trafegar de uma ciclovia para outra. Tá? Você vai ter que passar por avenidas e tal. Essa dissociação entre a demanda real e a oferta criada pelo poder público é inconsistente, especialmente ao se considerar o altíssimo número de mortes no Recife. Além disso, não se verifica uma política de redução de velocidade viária nos locais onde são implantadas essas infraestruturas. Estimular o uso da bicicleta nos deslocamentos diários passa por um processo de reconhecimento dela como modo efetivo de transporte, considerando a adoção de ações que busquem induzir novos usuários. Implantar infraestruturas que garantam o conforto e segurança de seus usuários é regra necessária nessa empreitada. Sobre o transporte a pé, caminhar é o modo de transporte mais comum, mas também costuma ser o mais desvalorizado nas políticas públicas de gestão de mobilidade e das áreas públicas. O resultado disso reflete-se em calçadas estreitas, mal conservadas, cheias de obstáculos e inacessíveis para deficientes físicos. Há uma clara falta de atenção em áreas com grandes fluxos de pedestre, como nos corredores de ônibus, onde se espera encontrar uma maior circulação de pessoas e acúmulo no entorno dos pontos de parada. Curiosamente, as calçadas mais largas não necessariamente estão nas regiões com maiores fluxos de pedestres. Tá? As condições das caminhadas na periferia são ainda mais sensíveis, especialmente nas áreas de morro, uma vez que nesses locais as ruas deram lugar às escadarias que se tornaram os logradouros públicos. Sobre os transportes individuais motorizados, desde que o automóvel se popularizou, o desenho urbano foi adaptado para comportá-lo, reservando maior espaço público para sua livre circulação. No Recife, esse processo é observado até hoje, onde calçadas são estreitadas para permitir o alargamento do leito carroçável. A garantia do direito à fluidez parece servir como premissa para uma série de ações que privilegiam o automóvel, como a abertura da Via Mangue ou a implantação do corredor de BRT na Avenida Caxangá, que promoveu o estreitamento dos passeios no entorno das estações e desconsiderou a implantação de ciclovias prevista em um projeto para garantir a facilidade de circulação dos automóveis. O sistema de estacionamento rotativo do Recife é limitado e a tarifa cobrada não sofre reajuste há 20 anos, equivalendo a apenas 35% do valor da passagem de ônibus mais barata. O incentivo ao uso do automóvel no Recife estende-se até os limites da segurança viária. Com reduzida capacidade de fiscalização eletrônica e o desligamento de todos os radares durante a madrugada, infringir os limites de velocidade pode tornar-se uma regra. Isso se demonstra um agravante para a cidade que possui o trânsito mais violento do Brasil. Então são pontos importantes que o autor concluiu aí, tá? Sobre o transporte individual, sobre o transporte a pé, sobre o transporte cicloviário, tá? Sobre o transporte coletivo. Então tudo isso foi apontado no diagnóstico de mobilidade do Recife e esse documento serve como base para que as secretarias envolvidas aí possam pegar lá e observar quais são as falhas, né? O diagnóstico serve para isso, né? Por exemplo, a questão lá do transporte de ônibus, o que pode ser feito para que o consórcio Grande Recife seja de fato obrigado a apresentar esse relatório sobre lá a avaliação do desempenho do serviço prestado. Tá? Com esse relatório,
a população teria acesso aos lucros, às perdas que houve, e aí poderia entender o porquê do reajuste dessas passagens, ou poderia não haver o reajuste dessas passagens e a população seria beneficiada. Tá? Então, tudo isso são pontos que foram apontados no diagnóstico de mobilidade e que podem ser utilizados pela gestão para que sejam dadas soluções e sejam feitos o plano de mobilidade da sua cidade. Tá?